Hoje a gente vai mergulhar na história de como um banco público acabou no meio de um escândalo bilionário. E vamos entender qual é o plano, um plano bem ambicioso para garantir que uma crise como essa nunca mais se repita. E para a gente começar a entender a dimensão de um dos maiores escândalos bancários recentes do Brasil, tudo começa com este número aqui: 12,7 bilhões de reais. Pois é, esse foi o valor, um valor impressionante, de ativos que, segundo as investigações, simplesmente não existiam. Eram, na prática, ativos fantasmas bem no centro de toda essa crise. Tá, mas como é que uma coisa virou a outra? Como um acordo de aquisição que parecia algo normal, de repente se transforma num colapso bilionário? Vamos seguir essa linha do tempo para entender. A coisa toda aconteceu muito rápido, sabe? Em 2025, o que começou com um anúncio de uma grande aquisição, em questão de poucos meses, já tinha virado uma investigação criminal completa e terminou com a liquidação de um banco. Foi uma escalada impressionante. Só que o mais interessante aqui é que essa crise não foi só uma fraude, um caso isolado. Na verdade, ela jogou luz sobre um problema muito mais profundo, sabe? Um problema sistêmico que estava na própria estrutura do banco. E a raiz do problema está nesse conceito aqui, o de banco de governo. Pensem nisso como um barco cuja direção muda toda vez que o vento político sopra de um lado diferente. Isso gera, claro, muita instabilidade e muito risco. E olha, quem acha que isso é um problema de agora se engana. Se a gente olhar o histórico do BRB, a gente vê que esse padrão se repete, crise atrás de crise, seja por fraude operacional, por investimentos investigados. Isso mostra uma vulnerabilidade que, na verdade, já existia há muito tempo. E aqui a gente chega no X da questão, né? Um banco público, no fim das contas, ele está ali para servir os interesses de um governo, que é passageiro, ou os interesses permanentes do Estado. Essa é a grande briga. Então, para atacar essa vulnerabilidade de frente, veio uma proposta bem ousada. A ideia não era só consertar uma coisinha aqui e outra ali, mas sim transformar o próprio DNA do BRB, quase como reconstruir as fundações da casa. E o grande objetivo é justamente esse: criar o que se chama de Banco de Estado. Uma instituição que seja blindada, sabe? Que consiga se manter estável e profissional. Não importa quem ganha a próxima eleição. E essa nova lei foi construída sobre 4 pilares bem fortes. Pensei neles como as 4 colunas que vão sustentar essa nova estrutura, pensadas justamente para isolar o banco da interferência política e da má gestão. A lógica por trás desses 4 passos é criar uma espécie de blindagem em camadas. Começa definindo quem pode ou não comandar o banco. Depois garante que essas pessoas possam trabalhar sem pressão, dá a elas estabilidade no cargo e, por fim, joga uma luz forte em cima de tudo, com muita transparência. O primeiro pilar ataca direto na liderança. Chega de improviso. A lei exige, no mínimo, 10 anos de experiência profissional. E mais, cria uma barreira bem clara contra indicações puramente políticas. Foi dirigente de partido ou político eleito recentemente? Tá fora. Veio de cargo de confiança em outra área do governo? Também. E para fechar, toda indicação precisa passar pelo crivo de um novo comitê independente. O segundo pilar é sobre autonomia para trabalhar. A lei é super direta nisso, proíbe qualquer tipo de pressão política nas decisões de crédito, por exemplo, e não é só uma recomendação não. A equipe é legalmente obrigada a denunciar na hora qualquer tentativa de interferência. O recado é bem claro. O terceiro pilar é a estabilidade. Para quê? Para evitar aquela dança das cadeiras a cada eleição. Os diretores passam a ter mandatos fixos de 3 anos e só podem ser demitidos por motivos técnicos, bem justificados. Acabou aquela história de demitir por razões políticas. Isso garante continuidade. E, por último, o quarto pilar: transparência total e permanente. A ideia aqui é, literalmente, acender todas as luzes e nunca mais apagar. A lei obriga auditorias externas independentes e o envio de relatórios detalhados sobre riscos e grandes parcerias para os órgãos de fiscalização. Assim, fica muito mais difícil esconder os problemas. Ok, tudo isso parece muito técnico, né? Mas a pergunta que fica é, no fim do dia, o que essa transformação de um banco significa na prática para a vida das pessoas, para a economia? Bom, os impactos seriam sentidos em várias frentes. Para os cidadãos, significa que o dinheiro público está mais seguro, com menos risco de uma crise que precise de resgate, com o nosso dinheiro. Para os funcionários do banco, o ambiente de trabalho fica mais estável, mais profissional. E para os investidores e o mercado em geral, o resultado é mais previsibilidade e menos risco. Então, essa reforma é, sem dúvida, um passo gigante para proteger um patrimônio público que é super importante. Mas ela deixa no ar uma reflexão.
Novas regras, leis mais duras, podem até construir muros mais altos. Mas será que esses muros são capazes de blindar, de proteger completamente uma instituição pública da influência da política? Fica aí a questão.